Tem um mapa que ele mostra os armênios no Império Otomano, né? Então, porque aí a gente vai conseguir ter uma ideia de... Heitor, desculpa te interromper. Não, por favor. Pode ser interessante. Isso é a República da Armênia atual. Mas acho que seria interessante o Heitor explicar para a galera, primeiro, por que os armênios estavam dentro do Império Otomano. Né? Tá. Passa para mim, tem um outro mapa que tem um delinear vermelho, sem ser esse, que é um mapa que dá pra gente entender onde os armênios estavam dentro do Império Otomano. Tá? Mas a questão é a seguinte, os armênios, eles são um povo que reivindicam que eles são nativos daquela região, que eles são autóctones daquela região. Esse mapa, ótimo. Então, ali, a parte que está em vermelho são... A Turquia, hoje em dia, é toda aquela área, né, que vai até perto da Grécia, lá pra cima. Isso, a Turquia... Istmo lá, sei lá. Isso, a Turquia pega ali a parte, né, que eles chamam de Trácia, que é a parte que fica na Europa, né, e a parte que fica na Ásia chamam de Anatólia. Então, 90% da Turquia é na Anatólia, 10% na Trácia. Né? Essa parte em vermelho era onde vivia a maioria dos armênios do Império Otomano. Eles chamam isso de Planalto Armênio, né? Não por acaso, certo? Os armênios se dizem autóctones dessa região, então eles reivindicam a sua origem lá. Você vai lembrar, Vilela, aí você não era contemporâneo, né? Mas da escola você estudou a Mesopotâmia, certo? Sim. Aí você... Alguns diriam que estive lá. Não era na aula de atualidade, tenho certeza. Aí você vai lembrar que tinha a Suméria, a Babilônia e a Síria. Sim. Os armênios seriam um povo mesopotâmico do norte da Síria, ou seja, estaria acima, né, no norte, justamente nessa região rachurada em vermelho. Né? E esse povo armênio, essa região é muito importante, porque é uma região que hoje a gente não fala muito sobre ela, mas é uma região que por muito tempo foi o coração do mundo. Se você parar para olhar, ali é uma encruzilhada, né? Liga a Europa, a Ásia com a região da Rússia, com o Oriente Médio. Acesso, né, para a África, lá para baixo. Isso, é uma região central, né? Total. Essa região é a mais importante do mundo por milênios. A humanidade existe há mais tempo nessa região do que no eixo atlântico, que é o que a gente está acostumado. Né? Então, e os armênios são dali. E é uma região, por ter uma localização dessa, uma região que durante a história, ela foi conquistada e disputada por vários povos. Né? Então, os armênios meio que se acostumaram a estarem dentro de impérios que não eram seus. Né? Eram tantos outros. Então, a gente teve Império Persa, Império Bizantino, Impérios Árabes em suas diferentes nomenclaturas, Império Russo, até que vem o Império Otomano. E aí, a gente tem que lembrar que os turcos não são originais dessa região. Os turcos, eles vêm das estepes da Ásia, lá da região do que hoje é a China, do que hoje é a Mongólia, eles vêm migrando em direção ao ocidente. Junto com os mongóis. Isso. Eles vêm migrando, e é por isso que tem na Ásia Central o Turcomenistão, por exemplo. Ou seja, eles vêm migrando, porque eles são povos nômades, eles vêm migrando em busca de melhores recursos, né? Isso ao longo dos séculos. Chega nessa região, eles se islamizam, né? Com os turcos que a gente chama de seljúcidas. Se islamizam. Se encontram ali com o Império Persa, né? Em um confronto com o Império Persa, mas eles pegam dos persas a religião islâmica. E aí, eles entram nessa região da Anatólia, eles vão tretando justamente com o Império Romano do Oriente, ou o Império Bizantino, como queira, e os armênios estão ali. Os armênios estão naquela região. Então, os armênios, eles ficam como sendo vassalos, ou sendo subordinados aos impérios turcos que estão naquela região. Primeiro os seljúcidas, depois o Império Otomano. O Império Otomano é fundado ali no final do século XIII. Então, os armênios, eles são uma minoria cristã no Império Muçulmano. Isso que é importante a gente entender. Como eu falei mais cedo, os armênios são o primeiro povo cristão do mundo. Antes de Roma, os armênios proclamaram oficialmente a religião cristã como oficial do seu reino. Justamente para poder navegar melhor nessa região do mundo. E essa proclamação tem um pouco a ver com o que o Heitor estava explicando, porque os armênios, nesse momento, a gente está falando do ano 300, início do século IV, 303, né, para ser mais preciso. 301, 303. Eles estavam prensados pelos persas de um lado, que eram os zoroastras, e os romanos do outro, que eram pagãos. Exato. E aí, a evangelização na atual Armênia, né, começa com São Bartolomeu, né? Ele é um dos evangelistas, mas é o principal, e 2 séculos depois, o rei se batiza, se converte ao cristianismo, mas também com uma maneira de falar, olha só, a gente não é nem pagão nem zoroasta, essa briga não é nossa. Sim. A gente tá aqui na nossa, na boa, né? Mas o processo de evangelização já havia começado, e a Armênia tem uma coisa muito curiosa, que a Armênia também teve influência romana, também teve influência persa. A Armênia é eu não tô aqui como, né, mas assim, a Armênia é uma viagem incrível, quem puder um dia aí, vá, recomendo inclusive para você. E o templo romano mais ao oriente do mundo está na Armênia, que é o templo de Garni,
que é um templo romano, que depois virou uma igreja, aí demoliram, enfim. Então, a cristianização dos armênios também tem ligação com esse fato, o fato deles estarem prensados entre vários impérios. Sim. E nesse sentido, os armênios como cristãos, dentro de um império muçulmano, eles têm alguns direitos e alguns deveres. Então, por exemplo, eles não podem servir ao exército, porque eles são cristãos. Tá. Eles têm direito de manter a sua fé, a sua língua, a sua identidade, desde que eles paguem certos impostos e jurem lealdade ao sultão otomano. Né? Porque os cristãos são povos do livro, né? Assim como o Islã, assim como o judaísmo. Então, dentre os povos do livro, né, há essa ética, porque no fundo as religiões têm a mesma raiz, né? As abraâmicas, assim chamadas. Então, os armênios vivem por séculos dentro do Império Otomano com algum tipo de acomodação. Certo? Não tem conflito todo dia, não é guerra santa todo ano, né? Porque a gente acaba pegando um pouco o que é o nosso mundo contemporâneo, alguns estereótipos, os cristãos e muçulmanos vão se matar sempre. E não é assim. Né? Só que a situação ela vai mudando a partir do século XVIII, sobretudo no século XIX, quando essa acomodação de identidades vai dar lugar aos nacionalismos. Porque no final do século XIX no final do século XVIII, começo do século XIX, entra no Império Otomano uma ideia de nação, de nacionalismo. Olha, os franceses, aí com Napoleão, né? Então lá, a nação francesa, o povo francês, a língua francesa, a identidade francesa. Isso vai contaminando o Império Otomano. Isso vai contaminando o mundo inteiro, na real. Né? E aí vai começar a ter problema, porque os turcos são otomanos. Os armênios são otomanos, os gregos são otomanos, os judeus são otomanos, os árabes, né? Hoje a gente chama de sírios e libaneses, são otomanos. Só que quando isso passa para uma chave de não somos mais otomanos, agora não é um Império Otomano para os otomanos, agora deve ser uma Turquia para os turcos, aí tem um problema. Porque os armênios não são turcos. Os curdos não são turcos, os gregos não são turcos, os judeus não são turcos. Então, o século XIX ele é esse momento de uma virada para uma criação de identidades nacionais. Então, aí todo mundo lembra da escola também das aulas de Primeira Guerra, né? Aquela coisa dos pan-nacionalismos, daquela criação de uma pan-germânia, o pan-eslavismo, né? E cada um desses grandes países deveria ter um só povo que se identificasse com todos os aspectos culturais. E aí os armênios falam, bom, mas e aí a gente nessa história? Porque a gente está dentro do Império Otomano, uma parte da nossa população, outra está dentro do Império Persa, uma outra está dentro do Império Russo, e a gente está aqui no meio dessa salada. Né? E aí a gente vai ter a Primeira Guerra como sendo esse grande ponto de virada. Por quê? Se a gente... esse é o Templo de Garni, né, Felipe? É o Templo de Garni. Eu não mandei a foto, não. É o Templo de Garni. Ele é o único templo pagão em toda a ex-União Soviética que ainda está de pé. A despeito de alguns terremotos que colocaram ele para baixo e o pessoal colocou para cima. E aí ele foi de reconstruído, só que aí como não foi reconstruído não de acordo com os parâmetros hoje tido como corretos, ele não é patrimônio cultural da Unesco. Entendi. Porque ele foi reconstruído depois de um terremoto. Mas é muito bonito, vale a pena a visita mesmo. E a preservação dele é um negócio bizarro. E aproveitando a pausa, uma coisa que acho que ajuda para ilustrar, para quem estiver nos vendo o que o Heitor estava falando, né, aqui no Brasil... se convencionou chamar pessoas árabes de turcos. Né? Não, vou no mercado do turco. Por quê? Porque todas essas pessoas que chegavam no século XIX, início do século XX, chegavam com documentação do Império Otomano. E era uma documentação, muitas vezes, né, que era interpretada como turca. Então o cara podia ser árabe, podia ser grego, podia ser judeu, muitas vezes, muitos judeus que foram para o Rio de Janeiro, mas ele virava turco, porque ele veio do Império Otomano. Então chama de turco. Tanto que o Império Otomano muitas vezes é chamado de Império Turco-Otomano, Túrquico-Otomano, embora isso não seja completamente preciso. Sim. E essa é uma coisa bizarra, né? Porque todos esses povos fugiram da região e vieram para cá, ou para Onça, em Buenos Aires, ou para, enfim, Los Angeles, fugindo justamente dos turcos, né? Os armênios fugindo do genocídio, os árabes fugindo de alistamento militar obrigatório. Exato, então esse é um negócio, assim, super... mal visto e preconceituoso, e a gente tem histórias, né, de ouvir falar da comunidade de brigas, assim, por causa disso, né, mas é o jeito do brasileiro lidar, aquele turco, vou na loja do turco, vou comer a esfirra do turco, lá em Osasco tinha uma armênia, uma senhora armênia que lia xícara de café, era chamada Turca da Sorte. Então, assim, imagina o quão ofensivo isso era, né, mas depois acaba virando também algo da identidade. Agora, para pensar São Paulo, né, pensando na 25 de março também, a gente tinha todos esses povos, né, e a língua que eles falavam um com o outro era a língua turca. Porque o grego não falava armênio, o armênio não falava ladino ou ídish, as línguas dos judeus, o hebraico, né, então eles falavam em turco, né, entre eles ali, o que é muito doido também. Mas eu acho que
naquele mapa que a gente estava mostrando, né, tem uma particularidade que eu queria frisar, e quando a gente pensa em Império Otomano, a gente a relaciona com a Turquia de hoje, né? Você vai lembrar, Vilela, e aí você viveu isso, né? 2002, quando teve a semifinal da Copa do Mundo, né? O Denilson fugindo dos turcos. Sim, né? sim. Aí o Galvão desesperado, é o exército otomano atrás do Denilson, não sei o quê. Ou seja, a gente já relaciona, né, a Turquia atual com o Império Otomano. Por que eu tô falando isso? Porque os armênios estão à direita aqui do vídeo, né, em vermelho, ou seja, na parte leste. Na parte oeste são os Balcãs, né, o que hoje é Grécia, Romênia, Bulgária, Sérvia, Montenegro, Bósnia, Albânia. Né? Os Balcãs era a principal parte do Império Otomano. O cérebro do Império Otomano eram os Balcãs. Então, no começo do século XX, quando aquela parte vai se tornando independente, nas guerras dos Balcãs, então a Grécia antes, patrocinada pelos ingleses, né, o Império Otomano ele se vê em frangalhos. Eles têm a visão de que o país vai acabar. Tá? E eles pensam, né? Aí o sultão otomano e o governo otomano pensam o seguinte: bom, se a nossa principal parte, que é a parte ocidental, se esfacelou, a gente não pode deixar que isso aconteça com a parte oriental. E quem está na parte oriental do império? Os armênios. Então, já tinha muito claro, ali na alvorada da Primeira Guerra Mundial, de que algo deveria ser feito para conter qualquer tipo de pensamento emancipatório ou independentista dos armênios. Porque se eles tornassem independentes também, o Império Otomano, que antes ocupou 3 continentes, agora ocuparia só uma estreita faixa, né, entre Istambul e a região central ali, Kayseri, né, que é aquela região que o pessoal pega balão para ficar na Capadócia. Né? Então, é lindo, né? Lindo, maravilhoso. Inclusive, Kayseri é a terra do Basturma, que é a carne seca típica dos turcos e dos armênios. Né? Enfim, então é muito importante a gente entender essa dinâmica também que envolve a Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano ele entra na Primeira Guerra Mundial ao lado do Império Alemão e do Império Austro-Húngaro. Mas, sobretudo, o Império Otomano entra na Primeira Guerra Mundial contra o Império Russo. A briga dos otomanos era com os russos. Não tinha nada com a Inglaterra, com a França, isso era segunda linha. A briga deles é com os russos, justamente porque eles disputam, até hoje, né, Felipe? Felipe pode falar muito melhor do que eu, eles disputam as mesmas áreas de influência. Né? A Rússia e a Turquia hoje disputam a mesma área de influência que o Império Russo e o Império Otomano, que é a região dos Balcãs, região da Ásia Menor, que é essa região aí, Anatólia, e o Oriente Médio. Né? Então, nesse sentido, o Império Otomano entra na guerra para tentar recuperar possessões que eles haviam perdido, seja para países independentes, seja para os russos. E tem uma outra questão, assim, o grande exemplo disso que o Heitor está falando, por exemplo, é a Crimeia. Né? A Crimeia era dos otomanos, né? A Turquia até hoje, né, fala dos tártaros da Crimeia. Lá dentro do mar. Isso. Do Mar Negro. Esse mapa não está aparecendo. Aí nós temos a Guerra da Crimeia, em 1856. Mas tem uma outra coisa que junta com tudo isso, que é o seguinte: se eu virar para você, Vilela, e falar assim, por que os nazistas queriam matar os judeus? Dentre os motivos. Você vai falar que é porque os judeus eles eram mais ricos, eram banqueiros, os nazistas viam eles dessa maneira. Né? Eles são os comerciantes que ficam ricos. São o motivo da nossa pobreza. Isso. Você definiu muito bem. Esse era o discurso, né? Então, com os armênios ocorre um fenômeno parecido, porque como os armênios, por serem cristãos, não estavam no exército, poucos faziam parte do aparato de Estado, inclusive, a maior parte dos armênios, eles eram camponeses, né? Mas algumas das principais famílias urbanas do Império Otomano eram armênias. Eram pessoas que eram mercadores, vão ser banqueiros, investidores. Quando o Império Otomano começa a fazer uma abertura para investimentos europeus, a partir de 1870, mais ou menos, né? Os europeus vão entrar na economia otomana via os armênios. Por quê? Porque eles são cristãos também, porque tem um café armênio aqui em Viena, fundado no século XVII, então a gente consegue contar. A língua, né? Os armênios falam as línguas ocidentais. Então, assim, os turcos do Império Otomano vão começar a ter essa exata visão que você falou. Eles são a razão da nossa pobreza. O nosso império é defasado, não por causa do nosso governo, não por causa do nosso sistema de governo, não por causa da religião, mas porque os armênios e os gregos e os judeus são prósperos, estão nos roubando, porque eles que são os banqueiros, os mercadores. É importante reforçar que a maior parte dos armênios eram camponeses pobres. Então era um discurso, além de tudo, mentiroso pra caramba. É que você tinha uma pequena elite, especialmente ali em Constantinopla, nos centros urbanos, mas existia também essa visão que, como eu disse, você resumiu muito bem o pensamento, eles são a razão do nosso fracasso, a culpa é deles.
né? E eles são traidores porque eles não são patriotas, porque eles são armênios. Tem a questão de que parte dos armênios estava dentro do Império Russo, como o Heitor mencionou. Então isso também vai colaborar muito para a criação de um sentimento genocida contra os armênios.